Meu nome é Lilith Eve Hecker. Tenho 24 anos e sou alemã. Venho de uma família de ocultistas. Isso ocorreu comigo há 7 anos atrás. Desde cedo eu sempre fui relutante em quase todas as vezes em que algo me era negado. Resumindo, eu fui mimada desde que nasci e pensei que poderia ter tudo aquilo que eu desejasse. Fui criada como filha única. Sempre tive toda a atenção voltada só para mim e pela minha beleza, com meus olhos verdes, cabelo loiro, pretendentes nunca me faltaram, mas eu nunca achei nenhum interessante. Isso tudo mudou quando, em uma viagem de intercâmbio para a Austrália, conheci, ou para dizer a verdade, vi, o homem que iria me completar. Seu nome era Samuel Henrico Walters. Ele era alto, loiro, olhos azuis e tinha cabelos longos que iam até o pescoço. Senti que ele tinha um brilho, uma energia diferente. Sem pensar 2 vezes, fui falar com ele usando o pretexto de estar procurando a escola onde eu ficaria, e ele, muito educado, me levou até lá. No caminho fomos conversando e acabamos trocando contatos. Na noite seguinte, eu o vi de longe e ele estava beijando outra menina de cabelos castanhos. Eu não imaginava que ele fosse comprometido, já que na noite anterior não pareceu ser nem um pouco. Mas de qualquer forma não fiquei encarando os dois e continuei lendo meu livro de poesia. No dia seguinte, ele me encontrou, deu bom dia, eu respondi normalmente e ele me apresentou a garota que, para minha infelicidade, era realmente a namorada dele. Seu nome era Ana Rita Stanford. Percebi que ela me olhava com um certo desprezo. Acho que não gostou muito de mim. Depois eles foram embora. Naquela hora eu fiquei tão decepcionada. Mas mesmo assim ainda tinha esperança de Samuel e eu termos no mínimo um relacionamento extraconjugal, ou mesmo uma relação secreta. As semanas foram se passando e nós nos esbarrávamos quase todos os dias. Em um desses dias, eu pedi para que pudéssemos conversar em segredo, e ele concordou. Naquela mesma noite, eu o chamei por um aplicativo de mensagens e ele me respondeu. Perguntei se poderíamos conversar e disse que o achava legal, simpático e tudo mais. Ele então agradeceu. Eu perguntei há quanto tempo ele namorava. Ele respondeu que havia feito 1 ano. Mesmo eu me sentindo péssima por estar tentando me meter na vida dele sem permissão, resolvi confessar as minhas reais intenções e disse que me apaixonei no momento em que o vi e pedi para que não se afastasse de mim, pois parecia ser uma pessoa gentil. Sem demonstrar nenhuma reação estranha, ele concordou. Nessa hora eu cheguei a desconfiar se realmente era ele que estava respondendo. Bom, depois daquela conversa, senti uma paz e uma coisa tão boa. Que ilusão! Nós continuamos conversando até que algumas semanas se passaram e ele veio me contar que havia brigado com Rita e acabaram terminando. Isso me deixou muito feliz, pois talvez eu pudesse ter uma chance com ele. Ele disse que queria que eu o visitasse em sua casa. Não era muito longe da escola onde eu estava. Muito ingênua, acreditei em tudo e concordei. No dia da visita, eu mal havia dormido de ansiedade. Fui ao encontro daquele maldito e, para minha surpresa, eu o vi com aquela desgraçada e eles ficaram debochando de mim. Com raiva, acabei xingando Rita. Ela então se aproximou de mim e me bateu. Puxou o meu cabelo. Eles ficaram zombando de mim.
Disseram que eu era motivo de piada para a turminha deles. Adolescentes idiotas. Nunca me senti tão humilhada. Voltei correndo para a escola e pedi para ir embora. Queria voltar para a Alemanha, mas disse para não contarem aos meus pais o real motivo da minha decisão. Consegui voltar, mas estava em um estado de pré-depressão. Fui me erguendo lentamente e consegui trabalhar, juntar meu dinheiro suado. Me tornei modelo e dançarina. 1 ano depois, sonhei que havia me transformado em uma mulher ruiva de olhos vermelhos e que eu andava por um palco aonde me deitava em uma cama e depois adivinhem quem apareceu pedindo para que eu me entregasse e fosse unicamente dele. O Samuel. Depois eu estendi a minha mão e embaixo do lençol eu transava com ele. No meio da relação ele dizia para que o perdoasse. Foram vários sonhos seguidos onde a gente sempre estava no ato e ele me pedia perdão. Aquilo foi me deixando encabulada. Eu precisava fazer alguma coisa para realmente separar aqueles dois. Eu era muito mais bonita que aquela maldita. Certo dia, achei um livro que era da minha bisavó, onde eu conseguiria invocar uma entidade chamada a Bruxa do Amor. Assim eu fiz. Eu a invoquei. Ela tinha a aparência de uma jovem moça de cabelos pretos. A Bruxa do Amor. Ela então disse: farei apenas o que for justo. Não usarei da minha magia para forçar algo entre vocês. Confesso que aquilo me deixou um pouco decepcionada. Não esperava isso de uma entidade. Eu queria uma solução. Porém, ela desapareceu. Pensei que nada daquilo havia adiantado. Mas na noite seguinte, tive outro sonho. Dessa vez, a Bruxa do Amor apareceu e fez uma revelação que me deixou espantada. Lilith, você e Samuel foram feitos um para o outro. Os caminhos de vocês vão se cruzar novamente. Ana Rita é uma interesseira. Ela descobriu que Samuel tem uma grande herança, mesmo ele não tendo comentado nada com ela. Em 1 semana ela dirá a ele que está grávida e o forçará a se casar rapidamente. Mas é mentira, não existe gravidez. Impeça isso e a conexão entre vocês começará a desabrochar. Eu acordei na mesma hora. Precisava impedir aquilo. Por coincidência ou obra do destino, saindo de um dos meus shows, o encontrei. Ele estava morando com toda a sua família na mesma cidade onde eu estava. Me arrepiei naquela hora, pois a bruxa estava certa. Nossos caminhos haviam começado a se cruzar definitivamente. Eu me aproximei dos dois que, surpresos, me cumprimentaram na maior frieza, mas eu sentia que ainda assim Samuel me olhou diferente, assim como fez na primeira vez em que nos conhecemos. Ana Rita não gostou nada daquilo, mas dei um jeito de me aproximar dos dois e disse que não tinha mágoas, só queria ser uma boa amiga. 1 semana depois, ela anunciou que estava grávida, assim como a bruxa havia me contado. Não podia contar para Samuel, ele não acreditaria em mim. Então decidi falar tudo para Dona Eva, a mãe dele. Quando tive a oportunidade, contei tudo. Claro que de início ela não acreditou, mas então usei o argumento da herança. Ele tem uma herança, não tem? É tão segredo isso que ele nem contou para Ana Rita, mas de algum jeito ela descobriu. Quer fazer a prova? Consiga uma mínima amostra de sangue dela e leve ao laboratório para fazer o teste. Sem muito me questionar e com uma cara de espanto, Dona Eva acabou conseguindo a amostra e realizou o teste. O resultado?
negativo. Isso foi o suficiente para que todos ficassem contra Ana Rita e até mesmo a expulsassem da família. Não demorou muito para ela suspeitar que eu estava por trás de tudo isso. Certa noite, ela veio até minha casa e tentou me esfaquear. Eu não revidei. Tomei algumas facadas e fui parar no hospital. Isso deu muito mais credibilidade a mim e ela se afundou ainda mais nas próprias mentiras, pois eu a denunciei e ela acabou sendo presa, porém respondeu em liberdade, mas eu sujei seu nome para sempre. Quanto a Samuel, ele realmente me pediu perdão. Não me aproximei intimamente tão depressa dele assim. Com o tempo, nós fomos realmente nos conhecendo e estamos juntos até hoje. Aquela bruxa me ajudou muito. Eu não fiz nada de errado, apenas acertei os pontos como deveriam ser. Mas uma coisa é certa: eu sempre consigo o que quero, de um jeito ou de outro. Esse é o meu relato.